Saudações, alunos da Escola Cívico-Militar do Paraná. Estamos começando mais uma aula de Cidadania e Civismo para o 8º ano do Fundamental. Aula essa em que nós vamos discutir e relembrar as proibições da escola e as sanções em caso de descumprimento. Nós sabemos que toda a escola ela possui um regimento escolar. Esse regimento aí é aprovado pela comunidade escolar e nele que está delimitado os direitos e deveres de cada membro da comunidade escolar, incluindo-se aqui professores, funcionários e até mesmo o próprio diretor da escola. Ele tem regras que tem que seguir. Tá? Então, justamente aqui, o que nós vamos analisar é, no caso dos alunos, quais são as proibições da escola e as possíveis sanções que são previstas. Vamos então aqui fazer uma problematização. Você já conheceu alguns direitos e deveres dos estudantes para melhor organização escolar? Agora escolha um de cada que você considera mais importante e explique o motivo da sua escolha. Eu trago aqui uma resposta aqui para a sugestão. Alguns direitos e algumas proibições que são muito mais padrões em toda e qualquer escola. Lembrando sempre que uma escola ter regras não é porque é uma escola que quer oprimir o aluno. A regra, ela serve justamente para criar um padrão de comportamento, para regular a maneira de agir, justamente procurando que todos ajam em harmonia, que nenhuma pessoa ache que tenha direito a exageros e a oprimir a outra. Então, isso é muito importante. Quando a gente fala de regra, a gente fala justamente de uma padronização que deve respeitar a todos os membros. Então, aqui, vamos pegar aqui um direito. Ter assegurado que a instituição de ensino cumpra a sua função de efetivar o processo de ensino-aprendizado. Esse direito aqui, ele se justifica. O ensino-aprendizado é o fundamental objetivo de toda a escola. Justamente, a escola, ela serve justamente para essa relação ensino-aprendizado. Não pode, então, isso aí é padrão. Toda a escola tem que ter no seu regimento justamente essa prioridade da sua função pública. Deveres aqui, por exemplo, manter e promover as relações de cooperação no ambiente escolar. Qual o justificativo para isso? Quando todos cooperam, conseguimos ter um ambiente mais tranquilo e mais saudável. Então, quando todos cooperam, fica mais fácil, inclusive, construir a relação entre o ensino e a aprendizagem. Você pega, por exemplo, uma sala de aula em que todos os alunos sabem a hora de trabalhar, sabem a hora que eles podem conversar eventualmente, mas saibam também a hora em que eles devem ficar em silêncio para ouvir o professor. Isso facilita muito o processo de ensino-aprendizado, porque naquele momento o aluno ele está compenetrado no professor, ele não está distraído. O professor vai ter mais facilidade para passar o conhecimento de uma maneira mais clara para todo o grupo de alunos daquela turma. Pense você na seguinte situação. Um determinado dia, 2 coleguinhas resolveram matar a aula para ir passear no centro da cidade. Não avisaram ninguém, fizeram tudo na surdina e fugiram da escola pulando o muro. Tá? Imagine essa situação. Agora, imagine se no caminho, quando eles saem da escola, eles estão fora da escola, todo mundo achando que eles estão na escola, tá? Se no caminho forem assaltados. E agora, o que eles devem fazer? Voltar para a escola? Ligar para os pais? Mas era para eles estarem na escola. Vão ligar para o pai reclamando que eles foram assaltados quando eles fugiram da escola? Vão voltar para a escola e dizer, desculpa, diretor, eu fugi da escola e acabei sendo assaltado. Tá. Quem que é a culpa deles terem sido assaltados? É justamente dos próprios alunos. E com isso eles terão sanções, justamente por terem agido de maneira incorreta. Os pais achavam que eles estavam na escola, a escola achava que eles estavam na escola, e eles não estavam. Eles descumpriram com essa regra e até com a confiança dos próprios pais deles. Então percebe como as proibições também são importantes para a gente? As proibições também fazem parte da regra do jogo e estão no regimento escolar. Elas existem para garantir a democracia dentro da escola e para que os direitos de todos sejam assim respeitados, assim como nos protegem de alguns perigos e ciladas. Toda escola tem no seu regimento, é proibido o aluno sair do colégio dentro do horário escolar sem a prévia notificação e autorização de seus responsáveis. Isso é um regimento que pode pegar qualquer escola, está no regimento, é padrão para todas elas. Vamos conhecer então algumas dessas proibições que também são regimentais. Uma delas, prejudicar o processo pedagógico e o bom andamento das atividades escolares. Você sabe aquele aluno que conversa quando não devia, que faz bagunça, coisa assim? Ele está cometendo aí algo errado. Isso aí é proibido fazer. Outra coisa,
ocupar-se durante o período de aula de atividades contrárias ao processo pedagógico. O aluno está na escola é para aprender, não é para mexer no celular, não é para ficar jogando joguinho, não é para ficar ouvindo música. Tá? Então, tudo isso aí é uma proibição. E provavelmente você já deve ter visto algum professor reclamando sobre isso, quanto algum colega. Trazer para a instituição de ensino qualquer material não pedagógico. Cito um exemplo aqui, é proibido levar para o colégio celulares. Tá? Claro que vocês podem alegar sua utilidade, o professor mesmo, ele pode solicitar, às vezes, para uma atividade pedagógica, mas só quando solicitado pelo professor. Mas aí você pode pensar em outra coisa. Vai que o aluno leva algum objeto de valor para o colégio e esse objeto desaparece. De quem que é a responsabilidade por isso? Então tem que tomar muito cuidado com o que a gente leva aqui. Outra coisa, receber pessoas estranhas ao funcionamento da instituição de ensino. Por isso que tem a portaria, para não deixar pessoas estranhas entrarem. Todo mundo que entra numa escola deve ser devidamente identificado e autorizado. Isso justamente visa o quê? Impedir que pessoas estranhas e de má índole convivam com os alunos, entrem no colégio e possam até prejudicar esses alunos. Por isso, todo colégio tem uma portaria fechada, sempre fiscalizada. Outras dessas proibições: ausentar-se da instituição de ensino sem prévia autorização dos pais ou responsáveis e do órgão competente. Aquele caso que a gente já falou dos 2 alunos que decidiram fugir da escola. Então, se você precisa, por algum motivo, sair da escola dentro do horário escolar, você deve dirigir-se ao pedagógico, à secretaria, que entrarão em contato com o responsável. E só ele pode, então, autorizar. Lembrando que a maioria dos alunos são menores de idade, então eles não têm a devida autorização, eles são dependentes legais ainda de seus responsáveis. Discriminar, usar de violência, agredir fisicamente ou verbalmente colegas, professores e demais funcionários da instituição de ensino. Isso acaba justamente por ferir um clima de cooperação e de harmonia tão necessário para o desenvolvimento da prática de ensino e aprendizagem. Também, entrar e sair da aula durante a aula sem a prévia autorização do respectivo professor. Quando você está na sala de aula, você tem que estar. É a regra. Se naquele horário é para você estar na aula de química, você tem que estar na aula de química. Fumar nas dependências da instituição de ensino. Isso aí também é proibido, assim como o uso de outras substâncias dentro da instituição de ensino. Mais proibição, professor? Sim, mais proibições que ajudam aí a criar um clima harmônico na aula. Consumir, portar, manusear ou ingerir qualquer tipo de substância psicoativa lícita ou ilícita nas dependências da instituição de ensino, bem como comparecer às aulas sobre efeitos tais substâncias. Sim, é proibido usar drogas no colégio. Utilizar-se de aparelhos eletrônicos na sala de aula que não estejam vinculados ao processo de ensino-aprendizado. Já falamos disso anteriormente. E utilizar-se de aparelhos eletrônicos na sala de aula que não estejam... Aí a gente acaba repetindo aqui nesse slide para enfatizar para vocês que o uso de aparelhos eletrônicos na sala de aula só pode com autorização pedagógica do professor, para uma atividade de ensino e aprendizagem. E eu transgredi uma regra. E agora? Bom, transgredir é ultrapassar o limite de algo, desrespeitar uma ordem, uma lei, um procedimento, etc. Infringir, transgredir uma norma social. Isso é a ideia de transgressão. Se isso acontecer, o regimento escolar também prevê ações pedagógicas, ações educativas e disciplinares que podem ser aplicadas caso algum estudante deixe de cumprir ou transgredir as normas ali contidas. E ele estará sujeito aí a uma diversidade de sanções. Mas vamos aqui para a primeira atividade da nossa aula de hoje, em que eu pergunto para vocês: qual é o documento que prevê os direitos, deveres e proibições de qualquer membro da comunidade escolar? Vocês vão ter um tempinho aí para lembrar e eu já retorno.
Então, alunos, conseguiram responder? A minha sugestão aqui de resposta para a minha pergunta: qual é o documento que prevê os direitos, deveres e proibições de qualquer membro da comunidade escolar? Bom, minha sugestão: os direitos, deveres e proibições são regulamentados pelo regimento escolar. E envolve não só os alunos, como também aos professores e aos funcionários da escola. Eles também são alvo dessas mesmas regras, tendo proibições também de acordo com a sua categoria profissional. Certo? E daí, infringir uma regra. O que pode acontecer comigo, aluno? Bom, ações pedagógicas, educativas e ações disciplinares. Entre elas, orientação disciplinar, com a ação pedagógica dos professores e a equipe pedagógica e a direção, e posterior comunicação aos pais e responsáveis. Lembra da historinha dos dois aluninhos que resolveram fugir da escola? Digamos, na possibilidade de que eles saíram, foram assaltados e voltaram para a escola depois do assalto. O que o diretor vai fazer? Eles vão ser punidos por se ausentarem, eles vão sofrer aí uma sanção disciplinar e a primeira coisa que ele vai fazer é informar os pais ou responsáveis daqueles aluninhos sobre a infração que o aluno cometeu, para que seja devidamente publicado. Ter registrado um livro ata a reincidência dos fatos envolvendo o estudante. Então, tudo isso vai parar num grande livro de registro, que é o livro ata. Então, assim, a gente monta todo um histórico comportamental do aluno transgressor. Quantas vezes ele cometeu, quais tipos de infrações ele cometeu, vai tudo ficando registrado ali. Então, assim, a gente já sabe se é um aluno que tem mais tendências a transgredir ou menos tendências. E a convocação dos pais para a ciência e a assinatura de um termo quando esse for menor de idade. Certo? Então, tudo que acontecer que for aqui para livro ata, tudo é notificado aos pais. Toda infração descoberta será notificada aos pais quando se tratar de um aluno menor de 18 anos. Após as ações escritas, caso haja novas situações, eles podem comunicar órgãos competentes para o encaminhamento com autorização dos pais ou responsáveis da situação ocorrida, quando criança ou adolescente, conforme a Constituição Federal. Entre essas outras instâncias que podem ser comunicadas pela escola, no caso do aluno reincidir constantemente em atos infracionais, estão o Conselho Tutelar, principalmente por se tratar de um menor de idade, ou até mesmo a Polícia Militar, dependendo da natureza da transgressão que o aluno cometer. Então, veja, o ato de indisciplina é previsto no regimento escolar e o procedimento para aplicação de ações pedagógicas, educativas e disciplinares obedecem rigorosamente ao princípio da legalidade, considerando o amplo direito de defesa do contraditório. Como assim? Bom, todo o ato de indisciplina ele já está previsto no documento que é o regimento escolar. O regimento escolar é que ele cuida de todas as proibições que eu falei na aula de hoje e outras aí que podem constar de acordo com a escola. Vamos lembrar que o regimento escolar ele é escrito de maneira coletiva pelo conselho escolar, que também tem a participação de pais, também tem a participação da comunidade, e ele é um documento jurídico. Ele se baseia em regras da Base Nacional Educacional, também se baseia aí no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, essas leis são baseadas nessas leis. E uma das leis que diz é o direito de defesa e o contraditório. Então, sim, de acordo com o ato infracional do aluno, o aluno ele tem o direito de manifestar a sua defesa. Vai que, numa dessas, alguém cometeu um erro de julgamento ao acusá-lo de ter feito a infração. Então, o aluno ele tem também seu amplo direito a ser ouvido e conseguir se defender para justamente evitar que o regimento escolar acabe praticando um ato de injustiça. Todas as ações pedagógicas disciplinares previstas no regimento escolar serão devidamente registradas em ata e assinadas pelos responsáveis e, caso necessário, pelos demais órgãos competentes para a ciência das ações tomadas. Então, todas as ações que foram tomadas é documentada. Se houve a necessidade de uma reunião com os pais para discutir uma situação de aluno, é documentado em ata. Se houve a necessidade de chamar o conselho tutelar e os pais, é firmado em ata com o conselho tutelar e com os pais. Assim, nós temos toda uma documentação jurídica que comprove aí as medidas disciplinares, as orientações disciplinares que foram tomadas para o convívio escolar. Então, assim, gente, as regras e as normas, assim como as proibições e ações disciplinares, existem não para limitar nossas ações, mas para que haja justiça e igualdade nas nossas relações sociais.
ela serve justamente para isso, para garantir a justiça. Se uma pessoa é livre para fazer tudo o que ela quer, ela vai acabar atacando a liberdade do outro. Por isso, há regras e proibições, justamente visando impedir que uma pessoa abuse de sua liberdade contra outra pessoa. Ao obedecê-las, contribuímos para um mundo mais justo para todos. E o que nos leva à nossa última atividade da aula de hoje. De acordo com o nosso estudo, o que acontece quando o aluno desrespeita a norma do regimento escolar? Vocês vão ter aí um tempinho para pensar e eu já retorno.
Então, alunos, conseguiram responder? Minha sugestão aqui de resposta para a gente, tá, sobre o aluno que desrespeita as normas do regime escolar. Ele terá que responder a ações pedagógicas, ações educativas e ações disciplinares, todas elas previstas no regimento escolar da instituição. Então, o que vimos na aula de hoje? As proibições também fazem parte das regras e normas e estão no regimento escolar. Elas existem para garantir a democracia dentro da escola e para que os direitos de todos sejam respeitados. Então, eu agradeço a todos vocês por mais essa aula e até a próxima.